Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 15. Ellen tinha acabado de pisar na escada rumo à piscina quando ouviu o som abafado do telefone em seu apartamento. Vai descendo, falou para Cole, que a acompanhava. Pode ser alguma notícia do Barry. Ela entrou no apartamento e alcançou o telefone no sexto toque. Ainda bem que você atendeu. Eu já ia desligar. A voz de Ray soava fraca e distante. Tenho boas notícias. Vi o Barry hoje à tarde e ele falou que o motivo do tiro foi um assalto. Não teve nada a ver com o verão passado. Foi um maluco tentando arrumar dinheiro, apenas isso. Você viu Barry? A mente de Ellen não foi além da frase inicial. Como você conseguiu? Você não é parente. Nem disse que era. Subi pela escada de emergência fora do horário de visita. Você entendeu o que acabei de dizer sobre o tiro? Entendi, claro. Ellen respondeu, apertando o aparelho. Como ele está, Ray? Ele chegou a falar de mim? Não conversei com ele por muito tempo. Ele não estava com a melhor das aparências, mas quem estaria um dia depois de ter uma bala retirada das costas? Ele estava bem lúcido e sabia o que estava falando. Você acha que eu consigo entrar também, se eu fizer como você? Olha, Ellen, eu não tentaria. Havia um tom peculiar na voz de Ray. Ele está bem para baixo e não está exatamente a fim de receber visita, nem se os médicos permitirem. Espera ele melhorar. Mas se ele ficou contente em te ver, começou Ellen. Ele não ficou. E também não ficaria em ver você. Confia em mim, Ellen. Eu sei do que estou falando. Ele está deprimido. Deixe o Barry sozinho por um tempo, tá? Tá, Ray. Obrigada por ligar. Você já contou a Julie? Ainda não consegui falar com ela, mas estou tentando. Bem, obrigada de novo. É bom saber que nós três não precisamos nos preocupar em levar um tiro. Ela desligou o telefone e soltou um suspiro que misturava alívio e frustração. A ideia de que Barry talvez não quisesse vê-la era obviamente ridícula. Ridícula demais para ser ao menos discutida. Se ele estava deprimido, então precisava vê-la mais do que nunca. Não faria sentido ir ao hospital durante a noite, quando os pais de Barry certamente estariam lá, mas essa seria a primeira coisa que ela faria pela manhã. Quanto ao ataque contra Barry ter sido motivado por um assalto, bem, isso resolvia de uma vez por todas a questão de quebrar o pacto. Ellen tinha consciência de que, enquanto vivesse, não perdoaria Ray por ter sugerido tal coisa. O simples fato de que ele considerara ir à polícia sem antes tirar isso a limpo com Barry mostrava quão pouco Ray honrava o acordo. Já pensou se ele tivesse feito isso? Ela supôs agora. Já pensou se ele tivesse feito isso sem antes falar com o Barry? Ele teria arruinado completamente a vida do Barry sem nenhuma razão. Ela havia jogado a toalha na cadeira que ficava sob o telefone de parede. Pegou-a e começou a caminhar em direção à porta. Saiu, hesitou por um instante e então fechou a porta, sem trancá-la. Acabou o terror. Disse em voz alta. Aquelas palavras soavam bem, e ao dizê-las, ela subitamente percebeu que estivera assustada. Não o bastante para concordar em quebrar o pacto, mas assustada ainda assim. Bem, essa parte acabou, graças a Deus. Pensou enquanto caminhava pelo alpendre e descia os degraus até a piscina. Cole estava de pé do lado de uma espreguiçadeira e batia papo com a mais bonita das duas professoras do apartamento 213. Na verdade, era a garota quem falava. Ele estava apenas sendo educado e prestando atenção, mas seus olhos saltaram imediatamente para Ellen quando ela surgiu na escada e não a abandonaram até ela se aproximar dos dois. Oi, disse ele. Ligação importante? Era sobre o Barry. Um amigo dele conseguiu passar pela segurança. Ele ligou para contar. Como está o pobre Barry? Perguntou a professora. Ela lançou a Cole um sorriso inocente. Barry Cox é o namorado da Ellen e é um gato. Não admira que ela não tenha olhos para mais ninguém, não é mesmo, Ellen? Com certeza. Ellen disse amigavelmente. E ele está melhor, obrigada. Ele vai ficar bem. Ótima notícia. Vem, aposto que chego do outro lado da piscina antes de você. Cole falou e mergulhou. À beira da piscina, Ellen observou-o nadar, as braçadas longas e fortes, como se o rapaz estivesse tentando liberar a energia de um acesso de raiva. A professora levantou da cadeira e se aproximou de Ellen. Você é muito gulosa, disse, e a risadinha que deveria ocultar o veneno da afirmação foi forçada. Você não está jogando limpo. Surpresa, Ellen virou-se para ela. Do que você está falando? De quantos caras você precisa? Um para cada dia da semana? A garota acenou com a cabeça para Cole, que já estava do outro lado da piscina. Você já tem o seu adorado Barry.
Deixa alguma coisa pro resto de nós. Ah, o Cole é só um amigo. E ele sabe disso? Claro, foi ele quem me levou ao hospital na noite em que o Barry foi baleado. Ele sabe sobre mim e Barry. Não me interessa o que ele sabe, a moça falou bruscamente. Desde que chegou, ele não tem olhos para mais ninguém, só para você. As outras meninas não conseguem nem conversar com ele. Ele é educado, mas seu olhar fica distante, como se sua mente estivesse num lugar totalmente diferente. Se você quer saber... Ela riu de novo, dessa vez genuinamente. O Barry já reagiu mais calorosamente a mim do que esse cara. O Barry é legal com todo mundo. Ellen disse com frieza. Dando as costas à garota, ela mergulhou na piscina. O choque da água fria fez com que começasse a se mexer freneticamente. Como havia feito Cole alguns minutos antes, Ellen deu braçadas rápidas e fortes para liberar a raiva. Depois de um instante, se acalmou e se virou para olhar a garota, que retornava à espreguiçadeira. Invejosa, pensou Ellen, franzindo o nariz em repulsa. Ela aceitara havia muito tempo o fato de que não teria nenhuma amiga de verdade no Four Seasons. Isso não a deixava particularmente incomodada, já que nunca tivera muitas amigas. Mesmo no colégio, a única pessoa que realmente considerara uma amiga tinha sido Julie. Mas tampouco essa fora uma amizade convencional como as das outras garotas. A maior parte do tempo de Julie era ocupada com clubes, ensaios de líderes de torcida e outras atividades extracurriculares. O relacionamento de ambas não se devia tanto às suas personalidades, e sim ao fato de os meninos que namoravam serem amigos. Ainda assim, havia sido para Julie que ela exibira o seu vestido de formatura. E fora para Julie que Elsa abrira o bico sobre ele ter sido comprado em um bazar de caridade. Julie fora delicada quanto a isso e, até onde Ellen sabia, nunca mencionara o fato a ninguém. Era o tipo de revelação sobre a qual as garotas do Four Seasons teriam saltados como lobas famintas. Em sua imaginação, Ellen era capaz de ouvir a fofoca correndo de apartamento em apartamento. Você sabe onde é que a Ellen Rivers compra os vestidos dela? Bem, ela não precisava mais se preocupar com esse tipo de coisa. Ellen permitiu a si mesma um sorriso de satisfação. Que aquelas vadiazinhas falassem mal dela, se era inveja o que as motivava. Ninguém se importa em ser considerado bonito demais, bem-sucedido demais ou sortudo demais. Se era de coisas assim que elas iriam falar mal, que falassem. Não importava o que dissessem, sentiam prazer no fato de que a futura estrela do Canal 5 morava no apartamento ao lado e derramava um pouco do próprio glamour em suas vidas entediantes. Ninguém podia olhar para o modo como ela se vestia agora e dizer qualquer coisa sobre idas ao bazar de caridade. A mudança para o apartamento havia sido o acontecimento mais grandioso de sua vida. Até mesmo Elsa tinha ficado impressionada e deixado isso transparecer. E se a gente fosse morar juntas? Ela sugerira num raro momento de afabilidade fraterna. Eu posso pagar parte do aluguel e a gente se reveza para cozinhar e coisas do tipo. A sugestão fora tão absurda que, por um momento, Ellen ficara atônita demais para responder. Ah, não, ela dissera enfim. E então, vendo o rosto preocupado da mãe emoldurado pelo batente da porta da cozinha, rapidamente acrescentara. Eu vou alugar um apartamento de um quarto. Vou trabalhar em horários bizarros e vou precisar dormir de manhã. Além disso, nós não podemos sair de casa ao mesmo tempo. Não teria ninguém aqui para ajudar a mamãe com as crianças. Não se preocupe, Elsa, a mãe falara, entrando no quarto e colocando um braço em volta dos ombros rechonchudos da primogênita. A Ellen vai continuar na cidade. Ela pode nos visitar sempre que quiser, e a sua hora também vai chegar. Todos os passarinhos deixam um ninho. A inveja que reluzira nos olhos da irmã enchera Ellen com um sentimento de satisfação e culpa. De qualquer jeito, você não ia conseguir pagar, Elsa, ela dissera. Vou alugar um apartamento no Four Seasons, e o aluguel é estratosférico. E foi o que fiz, Ellen pensou agora, começando a dar lentas braçadas de costas. Estou aqui. Exatamente onde disse que estaria. O Four Seasons tinha sido o primeiro condomínio que ela visitara, no instante em que pusera os olhos no lugar que brilhava como se fosse um país das maravilhas especial, com sua piscina, seus canteiros de flores coloridas, suas varandas de madeira e seu grupo de jovens solteiros e endinheirados, Ellen compreendera que era a realização dos seus sonhos. O Barry vai adorar, dissera a si mesma, com razão. A expressão incrédula no rosto dele quando ela lhe apresentara o interior azul e lavanda do apartamento fora suficiente para afastar quaisquer sombras lançadas pelos cruéis comentários de Elsa. Então é assim que vive uma futura estrela.
Barry falara, e embora a observação tivesse sido feita em parte para provocá-la, havia uma expressão de renovado interesse nos olhos dele. Ellen Rivers podia até não vir de uma família rica ou não ter muito estudo, mas certamente não era uma ninguém. Ela nadou calmamente até a beira da piscina onde Cole a esperava. Ele estava sentado na borda, pingando, o cabelo castanho emplastrado na testa. Definitivamente você é a nadadora mais preguiçosa que eu já vi. Bem, a piscina é comprida. Ellen sorriu para ele, plenamente consciente de que o cabelo molhado era uma bela moldura para o próprio rosto. Também tinha consciência de como ficava no minúsculo biquíni azul, melhor do que a professora e muito melhor do que qualquer outra garota do prédio. Claro, ela era namorada de Barry, isso era fato, mas não havia nenhum mal em ser admirada por outra pessoa. Você vai ter de assistir ao noticiário hoje, disse ela, para ver se eu consegui secar o meu cabelo. Não vou ver TV hoje. Os olhos escuros de Cole observavam-na sem divertimento. Ele não fez menção de alcançá-la e erguê-la à borda. Eu tenho um compromisso. Vai fazer o quê? Tem um encontro. Tem? Ela não conseguia evitar o tom de surpresa. Como assim? Achei que você não estivesse saindo com ninguém. Você achou que eu ia ficar sofrendo com dor de cotovelo enquanto você chorava pelo seu queridinho ferido? As palavras eram de brincadeira, mas algo no tom em que foram ditas, não. Não, claro que não. Ellen sentiu que estava corando de vergonha. Não havia sido exatamente aquilo que ela pensara? Eu não sabia que já tinha conhecido alguém, foi o que eu quis dizer. Afinal, você se mudou para cá há menos de uma semana. Existem outras mulheres fora do Four Seasons. Eu já conheci essa garota com quem eu saí hoje, antes de conhecer você. Ah, disse a Ellen desajeitada. Não sabia. Tem muita coisa que você não sabe. Cole falou baixo. Você não sabe o que eu faço quando não estou com você, ou de onde eu vim, ou quais são os meus interesses, ou o que eu penso, ou os cursos que eu planejo fazer no verão. Você não sabe onde eu trabalhei, ou o meu estilo de vida, ou as pessoas que são importantes para mim. Você não se interessou a ponto de perguntar. Desde o dia em que a gente se conheceu, só falamos de você. E, claro, do seu maravilhoso Barry. Acho que você tem razão. A voz de Ellen estava fraca. Mas você não precisa fazer com que eu pareça tão egocêntrica. É você quem está dizendo, não eu. Não havia nenhum sinal de riso no rosto dele. De repente, Ellen percebeu que quase nunca o vira sorrir. O rosto de Cole era sombrio e solene. Um rosto que havia passado por muitos lugares e visto muitas coisas, algumas não muito agradáveis, talvez. Você é linda, ele disse. Isso eu admito. Mas existem muitas pessoas no mundo além de você. Experimente olhar para elas algum dia. Algumas são interessantes. Cole estendeu a mão e tocou o queixo dela com um indicador. Forte, enérgico. Eu sou interessante. Olhe para mim de vez em quando. Faça perguntas. Escute as minhas respostas. Talvez você descubra que eu tenho algumas coisas a dizer que você se interessaria em ouvir. Pode ser que, num futuro próximo, eu ocupe um lugar mais importante na sua vida do que você imagina agora. Então, sem esperar uma resposta, ele se pôs de pé. Até mais. Falou alto o bastante para que a sua voz chegasse do outro lado da piscina. Vou me arrumar para o meu encontro. Ela é uma ruivinha linda, não posso me atrasar. Eu não acredito, pensou Ellen. Simplesmente não acredito. Por um instante ela permaneceu ali, perplexa, segurando-se na borda da piscina, tão atônita como se um cachorrinho houvesse subitamente fincado os dentes em seu pulso. Mas o Cole, pensou, meu amigo Cole, como ele é capaz de dizer essas coisas? Então ela ouviu as risadas e se virou para constatar que a professora tinha a companhia de sua colega de apartamento agora. A despedida de Cole certamente fora ouvida, e as duas estavam adorando aquilo. Lentamente, a perplexidade de Ellen começou a dar lugar a uma onda crescente de raiva. Ele fez de propósito, pensou. Ele estava querendo me envergonhar. Ora, mas que canalha! É você quem está dizendo, não eu. As palavras retornaram à sua memória e ela cerrou os dentes furiosa. Era só o que podia fazer para não sair da piscina, disparar a escada acima e detê-lo no alpendre. Não podia fazer isso. Pareceria que o estava perseguindo. Seria obrigada a nadar por um tempo, ficar na beira da piscina por um tempo, bater papo com as pessoas como se Cole Wilson não tivesse a menor importância para ela. E não tinha, claro. Mas quem era a menina que ele tinha conhecido antes dela? E quão bem a conhecia? Fim do capítulo 15.